A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Está escrito: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Isaías 35 versículo 8. O Espírito Santo apoderou-se do meu espírito e transportou-me para o mundo espiritual. Tinha chegado o momento de fazer a escolha para o resto da minha vida. Estava no mundo espiritual numa encruzilhada, encontrei um grupo de anjos e um deles disse-me: este é o caminho que conduz a Deus Todo-Poderoso, percorre este caminho e só deves adorar a Deus. Comecei a andar por este caminho, e as minhas roupas ficaram mais brancas do que a neve. Reparei que neste caminho havia demônios à esquerda de um lado e à direita do outro. Estes demônios deviam impedir-me de chegar ao trono de Deus, e então fui transportado em espírito para um lugar misterioso. Ouvi a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso que me dizia: meu filho, tu és forte. Curvei-me diante do Senhor, e dei glória àquele que é digno, Jesus Cristo. Eu disse ao Senhor: só posso ser forte através de ti. Então o Senhor mostrou-me todos aqueles que iam lutar comigo. Vi-os e eram muitos. Não lestes, eles combaterão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1 versículo 19. Também está escrito: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. João 15 versículo 18. Foi um longo caminho para conhecer Jesus Cristo, e fortalecer-me nele. É uma dádiva milagrosa ainda estar vivo hoje. Tenho uma grande dívida para com Jesus, não só pelo que ele realizou na cruz, mas também pelo prolongamento da minha vida. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Está escrito: porque eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão, os povos, mas o Senhor se levantará sobre vós, e a sua glória aparecerá sobre vós. Isaías 60 versículo 2. O Espírito Santo tomou o meu espírito, e transportou-me para as regiões obscuras da terra. O Espírito Santo disse-me: ele virá. De repente vi um espírito que tinha a aparência de um homem, e que me olhava diretamente nos olhos. O Espírito Santo disse-me: aquele que vês é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo olhava-me nos olhos, e o seu olhar dizia-me: segue-me. De repente, vi o Senhor virar-se para caminhar na escuridão e comecei a seguir Jesus no meio daquela escuridão. Ao seguir o Senhor Jesus Cristo, reparei que ele não tinha medo desta escuridão, caminhava com confiança, conhecia o caminho para sair desta escuridão. Não leste, respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. Segui cegamente o Senhor Jesus Cristo, sem lhe fazer qualquer pergunta. Foi assim que se cumpriram na minha vida as palavras da Escritura. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas seguem-me. João 10, versículo 27. Depois de caminharmos com o Senhor Jesus Cristo, chegamos a um lugar brilhante. O Senhor Jesus Cristo parou, e eu também parei e prostrei-me perante o Senhor. Depois toquei nos pés do Senhor Jesus Cristo, levantei a cabeça para contemplar a face do Senhor, e vi o Senhor Jesus Cristo falar a palavra sobre a minha vida. Quando vi o Senhor Jesus Cristo falar, vi o poder do Senhor Jesus Cristo saturar este lugar, fiquei espantado porque percebi que estava a contemplar aquele que se chama fiel e verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Está escrito: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Depois de ter subido os degraus espirituais, a escada de Jacó, mencionada em Gênesis 28 versículo 12, nesse dia estava no meu quarto, o Espírito Santo abriu-me a visão espiritual, e vi um ser celestial que me disse:
Vou mostrar-te quem é o teu pai. Perguntei-me o que é que ele queria dizer quando disse: Vou mostrar-te quem é o teu pai. Meses mais tarde, o Espírito Santo tomou o meu espírito e fez-me estar diante do anjo do Senhor. A glória deste anjo era incrível. O Espírito Santo deu-me a força para não me curvar diante do seu anjo. Esse momento que passei com o anjo do Senhor está inscrito na história da humanidade. De repente, o Espírito Santo transportou-me para a dimensão mais elevada do mundo espiritual. Encontrava num espaço espiritual suspenso no ar. Vi um ser celeste que parecia um homem. O seu corpo era leve, e ele olhava-me nos olhos. Enquanto olhava para este ser celestial que parecia um homem cujo corpo era feito de luz, o Espírito Santo disse-me: Aquele que vês é o Senhor Jesus Cristo. Fiquei estupefacto porque estava finalmente a ver o grande Rei, Jesus Cristo. De repente, o Senhor Jesus Cristo olhava numa direção e eu comecei a olhar na mesma direção que ele. Quando olhei na mesma direção que o Senhor Jesus Cristo, fiquei chocado porque vi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu corpo é mais brilhante do que a luz do sol. O seu corpo é maior do que os planetas juntos, e maior do que o universo. Ele usava uma roupa muito fina. Essa roupa é a glória. A beleza do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ultrapassa tudo o que alguma vez viste. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: Ouvistes que eu vos disse: Vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Testemunho parte 2. A paz de Jesus sobre vós. Sou o vosso irmão Ivan. Está escrito: E, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles triunfou na mesma cruz. Colossenses 2:15. Depois de ter visto o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo mostrou-me na sua aparência um anjo caído. Vi Satanás com asas esculturas, tudo nele é escuridão. Ele segurava uma espada escura na mão. Vi o quanto Satanás odeia o Senhor Jesus Cristo. Por isso, neste ódio, vi Satanás lançar um ataque com a sua espada contra o Senhor Jesus Cristo. Quando Satanás lançou o seu ataque contra o Senhor Jesus Cristo, vi o Senhor Jesus Cristo que não se mexeu, e quando o ataque chegou diante do Senhor Jesus Cristo, esse mesmo ataque virou-se contra Satanás e causou-lhe grandes danos. Vi Satanás que se tinha tornado tão fraco que se escondeu porque tinha chegado o momento de ser julgado perante o tribunal de Deus. De repente vi os anjos do Senhor saírem à procura de Satanás e, embora Satanás estivesse escondido, estes anjos do Senhor encontraram Satanás e agarraram-no para o levarem perante o tribunal de Deus, para ser julgado perante D, e o Espírito Santo tomou o meu espírito e fez-me estar diante do seu povo. Vi as abominações que tinham sido tiradas do povo, e essas abominações foram colocadas num utensílio sagrado que parecia uma bandeja. Depois peguei nesta bandeja que continha as abominações do povo de Deus. O Espírito Santo conduziu-me a um lugar misterioso, e vi o lago de fogo. Atirei a bandeja e as abominações do povo para o lago de fogo. Sabei, e ninguém vos engane, que o lago de fogo ainda está vazio. Quando vi isto, o Espírito Santo fez-me saber que é neste lago de fogo que Satanás e todos aqueles que o servem serão lançados para sempre. É a isto que a Bíblia chama a segunda morte. Apocalipse 20, verso 4. A paz de Jesus sobre vós. Sou o vosso irmão Ivan. Está escrito, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, versículo 14. Nessa altura, o Espírito Santo tomou o meu espírito e transportou-me para o mundo espiritual. Enquanto eu caminhava, vi um velho sentado numa cadeira no meio da estrada. Olhando para o rosto do velho, vi que ele vinha de uma época muito antiga da história da humanidade. Este velho começou a falar comigo. Apercebi-me de que ele era sábio e sabia muitas coisas.
Deixei-me seduzir pelos seus conhecimentos, a tal ponto que nem dei pelo tempo. E este velho tinha conseguido neutralizar a minha atenção sobre ele. Por isso, quando de repente me apercebi que ele me tinha roubado o tempo, continuei o meu caminho. Enquanto prosseguia o meu caminho, o Espírito Santo começou a falar comigo, dizendo-me: "Conheces o velho com quem falaste?" Depois de ouvir a pergunta do Espírito Santo, não consegui responder. O Espírito Santo disse-me então: "O velho com quem falaste é Satanás, o diabo." Eu disse ao Espírito Santo: "Senhor, como é possível que eu tenha falado com Satanás e não o tenha reconhecido?" Então eu disse ao Espírito Santo: "Senhor, vou voltar àquele velho para ver por mim mesmo se aquele velho é Satanás." Depois de falar com o Senhor, virei-me e voltei a estar diante daquele velho. Este velho tinha seduzido de novo, com a sua linguagem e a sua doçura, mas de repente o Espírito Santo tomou conta da minha boca e fez-me dizer com autoridade: "Satanás." Quando disse Satanás, vi o aspecto do velho desfazer-se como vidro. Agora via a verdadeira aparência do velho. Agora acreditava que o Espírito Santo me tinha estado a dizer a verdade o tempo todo. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan e continuamos com o testemunho intitulado Sede sóbrios e vigilantes. Depois de ver com os meus próprios olhos que o Espírito Santo me tinha dito a verdade, vi Satanás a olhar-me nos olhos com grande ódio por mim. Tinha uma aparência humanoide com asas esculturas, estava suspenso no ar pelo bater dessas asas. Satanás olhava para mim com ódio nos olhos. Eu tinha medo, ele estava decidido a matar-me porque eu tinha visto a sua verdadeira face. O Espírito Santo fechou os meus olhos e deu-me uma visão. Vi uma serpente a estrangular um animal. O Espírito Santo disse-me: "Tal como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo ficasse curado, também o Senhor te dá a vitória sobre Satanás." João 3 versículo 14. Depois de ouvir estas palavras do Espírito Santo, o Espírito Santo trouxe-me de volta ao meu corpo. Eu estava muito sem fôlego, e o meu corpo tinha suado muito. Está escrito: "E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos." Apocalipse 12 versículo 9. Sim, Igreja de Jesus Cristo, Satanás existe e está nesta terra para lutar contra todos os seres humanos. Naquela altura, o Espírito Santo tomou conta do meu espírito, e eu estava num lugar misterioso. Vi dois homens, um deles sentado no chão com um aspecto simples e fraco, o outro de pé com o aspecto de um sedutor. De repente, o Espírito Santo disse-me: "Conheces aquele homem que está ali?" Olhei para este homem e apercebi-me que não tinha resposta para esta pergunta. O Espírito Santo disse-me: "Aquele homem que está ali é Satanás, o diabo." Olhei novamente para aquele homem, e finalmente disse que sim, aquele homem é Satanás, e Satanás deu-me um sorriso diabólico. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan e continuamos com o nosso testemunho intitulado Sede sóbrios e vigilantes. Quando Satanás me deu um sorriso demoníaco, viu aproximar-se do homem sentado no chão que parecia simples e fraco. Satanás pediu ao homem no chão permissão para me matar, mas o homem no chão levantou-se e começou a falar a palavra. Quando ele disse a palavra, vi Satanás afastar-se dele, e vi Satanás ao longe a ordenar às bruxas que me eliminassem. De repente, vi o homem que parecia simples e fraco começar a andar e comecei a segui-lo. O Espírito Santo disse-me: "Conheces o homem que estás a seguir?" Eu não sabia a resposta à pergunta do Espírito Santo. Mas depois o Espírito Santo disse-me: "O homem que estás a seguir é o Senhor Jesus Cristo."
Fiquei chocado quando ouvi isso, porque quem estava a caminhar à minha frente era o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10 versículo 27. Também está escrito: respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. Versículo 6. O Espírito Santo tomou conta do meu espírito e transportou-me para o mundo espiritual. Andei por um caminho mais branco do que a neve. De repente, o caminho tornou-se vulgar e vi à minha frente uma bruxa que me impedia de continuar o meu caminho. Esta bruxa disse: não vais mais longe. Comecei a dizer: em nome de Jesus. Esta bruxa começou a rir, olhei para trás e vi demônios. O Espírito Santo deu-me força para avançar diante dela. De repente, ela começou a atacar-me, mas perdeu a batalha porque tinha dito que eu não iria mais longe. A palavra dela perdeu o poder quando eu avancei e disse o nome de Jesus. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado: mas eles não vos vencerão. Quando triunfei sobre esta bruxa que me estava a bloquear o caminho, continuei o meu caminho para o Senhor e, de repente, o Espírito Santo fez-me estar diante do anjo do Senhor. Tinha um livro sagrado diante de mim, e o Espírito Santo disse-me que tinha de dar um título a esse livro sagrado. De repente, fez-me dizer: o meu caminho. Então o anjo do Senhor começou a escrever o meu caminho na capa deste livro sagrado. Depois destas coisas, o Espírito Santo levou-me de volta ao mundo físico. Lembra-te que está escrito: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20 versículo 12. Sim, Igreja de Jesus Cristo, cada um de nós tem um livro sagrado, no qual estão escritas as nossas obras na terra. Enquanto o mundo das trevas lutava contra mim na altura para me impedir de chegar ao trono de Deus, comecei a rezar fervorosamente todos os dias. De repente, o Espírito Santo tomou o meu espírito e fez-me estar diante do templo de Deus. Vi os anjos do Senhor do lado de fora do templo, e tive vontade de correr para dentro do templo para ver Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. De repente, um anjo mandou-me parar e disse-me: não podes entrar no templo com essas roupas, porque as roupas que estás a usar são roupas de guerra. Fiquei triste quando ouvi o que o anjo do Senhor me tinha dito. O anjo do Senhor deu-me roupas novas para que eu pudesse entrar no templo. Depois disso, pude subir os degraus do templo e, de repente, no final dos degraus, ouvi uma voz que dizia: o Senhor dos Exércitos. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado: mas eles não vos vencerão. Quando cheguei ao fim dos degraus para entrar no templo do Senhor, ouvi uma voz que dizia: o Senhor dos Exércitos. Quando ouvi a voz que dizia: o Senhor dos Exércitos, eu estava agora no templo, e vi o Senhor Jesus Cristo suspenso no ar, e os anjos estavam com ele. Na cabeça do Senhor Jesus Cristo vi uma coroa, e ajoelhei-me. Os anjos vieram até mim e rodearam-me. De repente, o Senhor Jesus Cristo aproximou-se de mim, olhei-o nos olhos sem dizer uma palavra. Depois o Senhor Jesus Cristo tirou a coroa da sua cabeça, e colocou a sua coroa na minha cabeça. Quando o Senhor Jesus Cristo pôs a sua coroa na minha cabeça, os anjos aprovaram a escolha do Senhor. De repente, o Espírito Santo pegou em mim, e levou-me para fora do templo para me dizer:
Uiva, a tua vida está agora em perigo, porque és procurado pelo governo congolês. Chegou o momento de te tirar do Congo. Depois de muito sofrimento e batalhas espirituais no Congo, o Senhor deu-me uma vara de autoridade. A terra tremeu no mundo espiritual e viu os demônios fugirem para salvar as suas vidas. Porque o Senhor tinha conseguido realizar na minha vida uma obra impossível para o homem. Mais tarde, vou contar-vos o que passei para obter esta autoridade, porque muitas pessoas querem ter uma grande autoridade, mas não se apercebem do preço que têm de pagar. Esse preço é Cristo em ti, a manifestação desses sofrimentos na cruz. É por isso que está escrito: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 27. O Espírito Santo pegou no meu espírito e transportou-me para o mundo espiritual. 2 anjos aproximaram-se de mim, e um deles disse: a luz em ti é tão forte que os demônios devem ter fugido. Depois comecei a andar com estes 2 anjos, paramos e um deles disse-me: os poderes satânicos do Congo Brazzaville estão zangados contigo pelo trabalho que fizeste lá. A paz de Jesus sobre vós, sou o vosso irmão Ivan. Continuamos com o nosso testemunho intitulado A Guerra do Século. Comecei a sorrir, depois continuei a caminhar com estes 2 anjos. Parei num sítio onde havia 2 direções, perguntei ao Espírito Santo que direção devia tomar. O Espírito Santo disse-me para ir para a direita, e eu fui para a direita, enquanto algumas pessoas foram para a esquerda. Embora eu tenha tentado convencer essas pessoas a irem para a direita, elas preferiram ir para a esquerda e não havia nada que eu pudesse fazer por elas. Depois de ter virado à direita, encontrei-me de repente num deserto. Perguntei a mim mesmo o que estava a fazer neste deserto, e vi um povo tão numeroso como grãos de areia, todos vestidos com túnicas brancas branqueadas pelo sangue de Jesus. Ao vê-los caminhar na minha direção, apercebi-me de que estavam muito cansados de caminhar no deserto. Só pelo poder do Espírito Santo é que continuavam a andar. De repente, o Espírito Santo mostrou-me a linha de chegada, e disse-me: se eles cruzarem esta linha de chegada, entrarão na glória de Deus. Tive pena do povo do Senhor que estava cansado. E então o Espírito Santo fez-me olhar na direção oposta ao povo de Deus. Eu vi o exército de Satanás, e aqueles cavalos se aproximando a toda velocidade, para impedir que o povo do Senhor entrasse na glória eterna. Depois vi um pequeno grupo de homens que foram os primeiros a cruzar a linha de chegada, e vi os seus corpos voltarem ao pó, e entrarem na glória de Jesus Cristo. Vi os outros se aproximarem para cruzar a linha de chegada, e entrar na glória de Deus. Mas notei que eles estavam a ficar sem tempo, porque o exército de Satanás estava a aproximar-se para os impedir de entrar na glória eterna. Quando o exército de Satanás se aproximou, o Espírito Santo levou-me uns passos mais perto do exército de Satanás. O Espírito Santo envolveu-me, e fiquei cheio do poder de Deus. Recebi uma primeira arma, chama-se a Palavra de Deus. Uma segunda arma foi-me dada, mas não posso descrever a sua forma. E uma terceira arma foi-me dada. Era uma lança.